A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e é um aluno da nossa aula de teologia, da nossa aula de escatologia no lar, aqui nos Instantes Finais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Você sabe aqui que o nosso desejo é esse. Se você já é cristão, que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente. E se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Esta é a maior de todas as decisões, a maior de todas as escolhas que o mortal pode fazer aqui na terra, que é receber Jesus como seu Salvador pessoal. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, não é, que é o prefixo 81 e o número é o 994661010. E eu gostaria de lembrar que esse número você não deve usar só se você tiver dúvida, só para enviar perguntas, não. Se você gostaria de enviar uma crítica, uma opinião, uma sugestão para nós, fique à vontade, não é? Você pode enviar também a sua mensagem para nós. E eu gostaria de lembrar que a sua opinião é muito importante para nós. Muito bem, se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Nós já estudamos 18 versículos desse capítulo e hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 19. Mas antes, nós vamos recapitular bem rapidinho os últimos versículos, que foram os versículos 13 a 18 que nós estudamos no programa anterior. Vamos recapitular? Capítulo 7, versículos 13 a 18, para nós darmos continuidade ao estudo do capítulo 7, hoje a partir do versículo de número 19. Pode abrir a tela, por gentileza? Capítulo 7, versículo 13, por favor. Muito bem. Então, depois que Daniel teve a visão daqueles 4 animais, ele teve a visão agora do reino milenial, não é? Ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem é esse filho do homem? Com certeza Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quem é esse ancião de dias? Nós já vimos, o ancião de dias representa o próprio Deus. Deus estava mostrando antecipadamente a Daniel o reino milenial de Cristo. Pode passar o texto, versículo 14. Aí diz, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Que coisa interessante. Foi-lhe dado, foi dado a quem? Ao Filho do Homem, foi dado a Cristo. Deus entregará a seu Filho no futuro, claro, o reinado milenial aqui na terra. E o texto diz, o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será jamais destruído. Traz a tela para eu lembrar algo que nós falamos do programa anterior. Nós dissemos que todos os impérios, os reinos desse mundo, foram passando para outros reinos. Lembra disso? O Império Babilônico, né, foi sucumbido pelos persas, os persas foram sucumbidos pelos gregos, os gregos pelos romanos e assim sucessivamente. No futuro, haverá também o governo do anticristo e depois disso, quem é que reina? Jesus. Só que o reinado milenial, no sentido de evento profético, terá fim. É 1000 anos, são 1000 anos, né? Mas é o reino que nunca será destruído e nunca passará a outro reino. Jesus continuará reinando pelos séculos dos séculos. Pode passar o texto, por gentileza, versículo 15. Então, depois daquelas visões, traz a tela, por gentileza. Nós vimos isso no programa anterior. Aquelas visões de Daniel mudou muito de cenário, né? Mudou muito de cenário. Uma hora ele vê 4 ventos no mar, depois ele vê 4 animais, depois ele percebe que o animal terrível, espantoso e muito forte tinha 10 pontas e subia uma ponta que tinha olhos, que falava. Depois ele vê o reino milenial
Então mudou muito de cenário e ele ficou meio como que perturbado, vou usar essa expressão. Mas ele ficou sem entender. Ele não entendeu o que significava aquela visão. E nós já dissemos, né? No capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, é Nabucodonosor quem sonha, ou Belsazar que tem a visão, e é Daniel quem interpreta. Agora não. Quem sonha é Daniel, e é um anjo que vai interpretar. Abre a tela mais uma vez. Aí ele diz, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Eu estava espantado, né? Como quem perguntando, o que é isso? O que é que Deus quer me mostrar? Pode passar o texto, versículo 16. Aí diz, cheguei-me a um dos que estavam perto, é como se já tivesse ali um ser angelical de plantão, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Como que diz assim, eu quero que me diga, o que significa isso? O que é que significa esses sonhos? Aí o anjo disse, né? O anjo fez saber a interpretação das coisas. Então o anjo agora vai começar a explicar o que significa os sonhos e as visões. Passe o texto, versículo 17. Aí diz assim, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então eu posso dizer que aqueles animais tanto representam reis como representam reinos. Traz a tela, por favor. Então, o leão com asas de águia, tanto representava Nabucodonosor, como representava também o Império Babilônico. O urso tanto representava Ciro, o persa, como representava o Império Medo-Persa. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, tanto representava Alexandre o Grande, como também representava a Grécia, né? E o animal terrível, espantoso e muito forte, tanto representava os Césares, os grandes imperadores romanos, como também representa no futuro o governo do anticristo. Então, aqueles 4 animais, o anjo diz a Daniel que eram 4 reis, que nós também podemos falar sobre 4 reinos que iriam surgir no futuro. E nós dissemos ontem, para nós já é passado isso. Já se passaram. Por isso que é até fácil estudá-los, né? Mas para Daniel tudo era futuro, tudo era profético, era escatológico. Passe o texto, por gentileza. Pode passar isso. No versículo 18 diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Nós concluímos este versículo ontem, né? O programa explicando o versículo 18. E eu quero pedir, por favor, por se tratar de um tema complexo, eu gostaria de pedir que abrisse a tela que tem o mapa escatológico para eu explicar como é que esses santos do Altíssimo vão possuir o reino. Traz, por gentileza, a tela dos mapas, do mapa escatológico, por favor, para eu repetir uma informação que eu passei no programa anterior. Como é um assunto complexo, eu gostaria de relembrar mais uma vez. Abra a tela, por gentileza, isso. Mostra aqui, por gentileza, por favor. Então, perceba isso, que os santos do Altíssimo vão possuir o reino. E eu disse que isso fala de judeus e gentios, mas fala sobre os que estiverem em corpos gloriosos, mas também os que estiverem em corpos físicos. Nós concluímos o programa ontem falando sobre isso. Então, eu vou explicar primeiro como é que os santos que estiverem em corpos gloriosos ou incorruptíveis vão possuir o reino. Vou explicar. Na ocasião do arrebatamento, as almas, os justos que estão no paraíso ressuscitam, se unem com a igreja, serão arrebatados. Participam do tribunal de Cristo, onde serão galardoados. Depois participam da celebração das bodas do Cordeiro, descem com Cristo e vão reinar. Corpos gloriosos e incorruptíveis como os seres angelicais. Agora, detalhes. As pessoas que estiverem na terra, principalmente os judeus, que só vão se converter nesse período aqui. Embora que muitos gentios também vão ajudar Israel nesse período. Aqueles que não forem mortos durante esse período, que forem poupados aqui nesse julgamento das nações, adentrarão no milênio em corpos físicos e naturais. Então, no milênio vai haver 2 grupos de pessoas. Os salvos em corpos gloriosos e incorruptíveis e aqueles que escaparam da grande tribulação e do julgamento das nações, que estarão em corpos físicos e naturais
foi o último versículo que nós estudamos no programa anterior. A partir de hoje, vamos estudar o versículo de número 19. Pode abrir a tela, por gentileza, capítulo 7, versículo 19. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, isso é Daniel, palavras de Daniel. Ele diz assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de metal, que devorava, pisava em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Pode trazer a tela, por gentileza. Então Daniel quis saber mais informações daquele animal que era tão diferente. E nós já dissemos aqui. O primeiro, Daniel disse, ele era um leão com asas de águia. Daniel decifrou. O segundo, Daniel decifrou também, era um urso, com 3 costelas entre os dentes que se levantava de um dos seus lados. O terceiro, ele identificou também. Ele disse, era um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Mas o quarto, Daniel não deu nome a ele. Daniel disse assim, ó, que ele era terrível, espantoso e muito forte. Então, como nós já dissemos aqui, Deus não deu a Daniel a interpretação. É por isso que ele vai perguntar ao ser angelical. Eu tive desejo, né? Como que ele diz assim, eu queria saber aquele animal tão estranho, tão diferente, que era diferente dos demais, que era terrível, espantoso, muito forte. Daniel ficou curioso. E se nós estivéssemos no lugar de Daniel, da mesma forma, nós estaríamos curiosos também, querendo saber o significado. Passe o texto, por gentileza. Pode passar, versículo de número 20. Aí diz assim, e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia. Ou seja, Daniel ficou curioso não só por causa daquele animal, mas por conta de uma ponta que tinha na cabeça, de uma ponta que subia. Ou seja, das 10 pontas que o animal já tinha e de uma ponta, de um chifre que subia entre essas 10. E na medida que essa ponta subia, 3 caíram. 3 pontas caíram. Aí ele disse que aquela ponta que subiu tinha olhos, uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Observe, traz a tela por gentileza para eu explicar algo aqui. Eu não estou trazendo a explicação dos versículos. Por quê, professor? Porque eu já expliquei. Na realidade, quando nós explicamos os versículos anteriores, nós já explicamos esses detalhes da profecia. E eu estou só apenas recapitulando aqui, relembrando, é como se Daniel estivesse perguntando ao ser angelical. Na ocasião que o anjo vai responder a Daniel, eu torno a explicar mais uma vez, para não ficar muito redundante. Eu já expliquei nos primeiros versículos, agora Daniel está perguntando, eu não vou responder agora, eu só estou lendo as perguntas de Daniel. Então Daniel primeiro pergunta, ficou curioso acerca daquele animal terrível, espantoso, muito forte. E agora no versículo 20, ele ficou perguntando, aquela ponta, que o animal terrível, espantoso e muito forte, já tinha 10 chifres. De repente nasce uma ponta. Quando aquela ponta nasce, 3 delas caem. E Daniel estava curioso, querendo saber. Eu não vou explicar agora, mas eu vou explicar daqui a pouco. Pode passar o texto, versículo de número 21. Aí diz, eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então essa ponta que vai surgir desses 10 chifres, vai fazer guerra aos santos. O que significa isso? Quem é essa ponta? Por que vai fazer guerra aos santos? Eu vou explicar daqui a pouco. Pode passar o texto, versículo 22. Aí diz, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Você já sabe, essa imagem aí representa o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passe o texto, versículo 23, agora o anjo vai responder a Daniel. Essas perguntas dos versículos 20, 21, 22, que eu só li, agora o anjo começa a responder. O anjo começa a explicar. E você, telespectador, também já é capaz de dizer, porque nós já explicamos. Aí o anjo disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra. Traz a tela, por favor. Então, se o primeiro reino foi
A Babilônia. Se o segundo reino foi o Império Medo-Persa, se o terceiro reino foi o Império Grego, com certeza o quarto reino foi o Império Romano, que nós já estudamos sobre o Império Romano nos programas anteriores. Daqui a pouco eu vou trazer novamente a tela que tem a tabela com as datas direitinho. Aí diz, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Porque este animal representado, ou desculpe, este reino é representado por esse animal que devora, que pisa, que faz em pedaços. Traz a tela, por gentileza. Nós já dissemos isso. Isso fala da crueldade, das barbaridades praticadas pelos soldados do exército romano, que foi cruel, que invadia povos, nações, que despedaçava, que escravizava povos e reinos. O exército romano, os soldados romanos eram temidos em todo o mundo. E você sabe disso, né? O próprio Jesus foi crucificado durante o reinado do Império Romano, porque Roma começou a reinar antes de Cristo, mais ou menos 146 até 476 depois de Cristo, por mais ou menos 620 anos. Então nós vamos perceber que este exército, este povo foram cruéis. Inclusive, a história mostra isso. Se você tiver a curiosidade de estudar quem foram os imperadores romanos, você vai perceber isso. Eram homens maus, homens cruéis. Inclusive, nos 2 séculos da era cristã, nos primeiros séculos da era cristã, nós vamos perceber que a igreja foi perseguida por Roma. Até o ano 100, a perseguição maior foi por conta da liderança judaica e religiosa de Israel. Mas do ano 100 até o ano 312 foram os imperadores romanos que desejaram exterminar o cristianismo. Então, é por essa razão, Deus em sua sabedoria, não é? Deus é muito sábio. Quem foi que deu os sonhos e as visões a Daniel? Foi Deus. Aí veja que coisa interessante. Deus disse assim, estamos fazendo aqui uma analogia, não é só. Eu vou mostrar a Daniel como será o rei de Babilônia. Vou mostrar como um leão, que é o rei dos animais, com asas de águias. Por quê? Porque em termos de glória, de apogeu, de riqueza, não teve império maior do que a Babilônia. Houve impérios com maiores extensões territoriais. Houve impérios com maior tempo, mas em termos de glória, de apogeu, de beleza, não tinha. Então, a Babilônia excedeu e muitos outros impérios, em riqueza, em apogeu, em beleza. A Babilônia era uma cidade belíssima, nós falamos aqui nos programas anteriores. E também, claro, tinha um poderoso exército, por isso que foi demonstrado um leão com asas de águia. O leão, o rei dos animais, e a águia, a rainha das aves. Como é que Deus mostrou a Daniel o Império Medo-Persa? Como o urso que se levanta de um dos lados com 3 costelas entre os dentes. Então, o urso não é superior ao leão, porque o leão é o rei dos animais. Mas o urso, ele atinge maior peso e maior estatura. Ele torna-se maior, mais alto do que o leão e também um peso maior. E essas 3 costelas entre os dentes falam das primeiras conquistas, nós até mostramos no mapa aqui, né? Lídia, Egito e Babilônia. Como é que Deus mostrou a Daniel a Grécia? Como um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. O leopardo já é, por natureza, um animal muito rápido, muito ágil. Imagine agora com 4 asas. Fala da agilidade do exército grego. E por que 4 cabeças? Porque depois da morte de Alexandre, o reinado da Grécia foi dividido para 4 de seus generais. Mas é como se Deus dissesse assim, olha, vai surgir um reino aí muito mais feroz, muito mais cruel, muito mais sanguinário, com reis muito maus e muito perversos. E é como se Deus dissesse assim, eu vou mostrar a Daniel
um leão diferente, que ele não vai saber comparar com outro. E pode observar o texto. Daniel não disse que ele era como qualquer outro animal, ele era um animal terrível, espantoso e muito forte. Ele não compara com nenhum animal aqui da terra. Era como se fosse uma fera, uma besta. E fala de quê? Fala exatamente da maldade, da crueldade do exército romano, ou, por que não dizer, do próprio Império Romano. Passe o texto, versículo de número 24. É o anjo explicando a Daniel. As perguntas que Daniel fez nos versículos 20, 21 e 22 estão sendo respondidas agora. Aí ele diz, e quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E você deve lembrar o que nós já dissemos. Traz a tela, por gentileza. Que coisa interessante. A estátua do sonho de Nabucodonosor, nos dedos dos pés, tem 10 dedos. Esse animal terrível, espantoso e muito forte tem 10 pontas. E a besta do Apocalipse, capítulo 13, também tem 10 chifres. Então isso tem a mesma representação. Fala de 10 reis, ou 10 nações, ou 10 blocos econômicos que vão apoiar o anticristo no futuro. Então, digamos, é uma suposição. Digamos que sejam 10 blocos econômicos, ou 10 nações de um bloco econômico, sei lá, talvez de um mercado como o europeu. Aí o anjo começa a explicar. Abre o texto mais uma vez, versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, ou seja, de Roma, porque esse animal terrível, espantoso e muito forte representa Roma. Aí ele diz assim, se levantarão 10 reis, isso é no futuro. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Traz a tela, por favor. Então, é como se antes da ascensão do anticristo surgisse aí 10 reis, ou 10 nações, ou 10 blocos econômicos, que será uma espécie de preparação para a ascensão do governo do anticristo. E quando surgir o anticristo no cenário mundial, 3 desses 10 chifres, dessas 10 pontas, irão cair. É por isso que o texto diz, abre a tela mais uma vez, no versículo 24, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Com a ascensão, com a subida do anticristo, 3 reis irão cair. Pode passar o texto, versículo 25. Aí diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso fala de quem? Do anticristo. Aquela primeira besta lá do Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 10. Essa imagem que você está vendo aí, o que ela representa, professor? Porque surgiram agora 2 animais diferentes, não é verdade? Sim. É porque esses 2 animais estão falando das 2 bestas do capítulo 13 do Apocalipse. A primeira, que tem 7 cabeças e 10 chifres, é o líder político, o anticristo. E esta segunda, que tem 2 chifres, representa o falso profeta, que vai governar o mundo no futuro durante o período da grande tribulação. O anticristo será o líder político e o falso profeta será o líder religioso. Então, quem é que vai proferir palavras contra o Altíssimo? E vai destruir os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei? Com certeza o anticristo. Durante o seu governo, durante o seu reinado, será caracterizado, primeiro, pela blasfêmia contra Deus. Segundo, pela perseguição aos santos que estiverem na terra, e ele vai mudar os tempos, ele vai mudar a lei. Pode perceber isso. Abra a tela, por gentileza. Que nós já estamos vivendo um período de preparação para a ascensão do governo do anticristo. Porque em nome da lei e em nome dos direitos, do respeito ao próximo, em nome dos direitos humanos, primeiro ensina a sociedade a respeitar. Agora querem obrigar as crianças a terem comportamentos que vão de encontro aos princípios bíblicos, de encontro à palavra de Deus. Você sabe disso. Você que é pai e mãe sabe disso. Primeiro se ensina, olha, não toque, não fale, porque isso pode dar processo, você não pode agir com discriminação, você tem que respeitar. Tudo bem, até aí tudo bem. Que eu concordo também que você tem que respeitar, que você não pode faltar com respeito, que você não pode agir com discriminação. Mas veja que querem mudar a lei. Querem agora ensinar nas escolas
e através dos meios de comunicação, modelos fora do que foi estabelecido por Deus em sua palavra. Uma ideologia de gênero. Querem ensinar às crianças que eles é quem deve decidir se querem ser macho ou fêmea. E todo mundo sabe disso, que o ser humano já nasce com uma constituição física, psicológica e biológica. Ou menino ou menina, todo mundo sabe disso. Não precisa nem ser cientista para saber disso. Então, nós já estamos vivendo esse período de preparação da ascensão do anticristo, porque a lei vai ser mudada. Haverá uma imposição no futuro. Nós estamos vivendo apenas esse período de preparatório, de preparação. Mas a Bíblia já está dizendo, quase 600 anos, vamos dizer assim, 530 anos antes de Cristo, há mais de 2 milênios atrás, Deus já estava falando através do profeta Daniel, o anjo dizendo ao profeta Daniel, que este homem que vai governar o mundo, traz a tela por favor, o versículo 25, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai destruir o santo do Altíssimo, ele vai cuidar e mudar os tempos e a lei. E diz o texto, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quem é que vai ser entregue nas mãos do anticristo? Os santos que estiverem na terra. Aqueles que estiverem na terra durante a grande tribulação serão perseguidos. Traz a tela, por gentileza. Vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Então você vai perceber lá no versículo de número 5, diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Veja, quem é que vai blasfemar contra Deus? É o anticristo. Diz, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. A segunda metade da grande tribulação. Versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, aqueles santos que estiverem na terra, durante a grande tribulação, que não aceitarem a marca da besta, que não aceitarem a religião do falso profeta, serão perseguidos e mortos. Isso é o que está predito na Bíblia, na palavra de Deus. Pode passar o texto, versículo de número 26. Diz assim, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Pode deixar essa tela aí, porque eu quero explicar com detalhes aí. O que significa isso aí? O juízo estabelecer-se-á. Que juízo é esse? É a volta de Cristo. É o julgamento das nações. É o reino milenial de Cristo. É a vinda de Jesus com poder e grande glória para estabelecer seu juízo. Abre a tela, por gentileza, dos eventos escatológicos, para a gente comparar isso. Traz a tela, por gentileza, dos eventos escatológicos, para nós confirmarmos essa informação. Abre ela aí, por gentileza, para eu mostrar aqui. Que evento é esse? Abre ela, por favor. Muito bem. Então, observe que depois das bodas do Cordeiro, Cristo desce. E ele desce para quê? Para implantar o milênio. Só que antes de Jesus implantar o milênio, o que é que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer? Vai julgar as nações. E Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo ardente. Abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 19. Veja que coisa tremenda. Nós já explicamos esse capítulo em programas anteriores, quando nós explicamos o Apocalipse. Capítulo 19, a partir do versículo 11, é a vinda de Jesus, a vinda em glória. Capítulo 19, versículo 11, não é a vinda para arrebatar, é a vinda de Jesus em glória. Então Jesus desce, não é? Sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então veja que coisa interessante. Aqui, na ocasião da vinda de Jesus, o que é que estará sendo travado na terra? A batalha do Armagedon. O anticristo reinando, governando, vai ser comparado como um homem invencível, mas Cristo vem para implantar o reino, e antes de implantar o reino, o que é que vai fazer? Vai julgar as nações e vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim, e a besta
e com ela o falso profeta. Deixa eu ler o versículo 19, porque vai nos ajudar na compreensão. Que coisa interessante. A batalha do Armagedon, que nós já comentamos, você pode ir lá no YouTube e você pode rever os programas sobre a batalha do Armagedon, que é uma guerra com o intuito de destruir o povo judeu e a nação de Israel. Então, é como se os mísseis das nações confederadas, as nações lideradas pelo anticristo, os mísseis estivessem apontando para Jerusalém, para Israel, para o povo judeu. E não confunda a batalha do Armagedon com essas guerras que estão ocorrendo hoje em Israel. Não, não confunda. Essa batalha do Armagedon é futuro, tá? É profético, é escatológico. Quando Cristo descer, aqueles mísseis que estavam apontados para Jerusalém, povo judeu, o que é que vai acontecer? Vão fazer isso aqui, olha. Vão fazer isso aqui, olha. Vão apontar o míssel para cima, os mísseis para cima, para guerrear contra Cristo. Veja Apocalipse capítulo 19, versículo 19, e vi a besta. Quem é a besta? O anticristo. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. É como se os mísseis apontassem para cima e dissessem assim, vamos destruir esse ser que está descendo. Só que Jesus não voltará mais no corpo físico. Jesus não voltará mais como a primeira vez que ele veio como homem, que foi cuspido, esbofeteado, crucificado. Não, Jesus vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então Jesus vem para julgar as nações e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Por favor, volta agora para Daniel capítulo 7 mais uma vez, que nós queremos concluir o estudo desse capítulo hoje. Abre a tela mais uma vez, capítulo de número 7. Pode passar, já explicamos, né? Estamos lá no versículo de número 23, se eu não estiver enganado. Pode passar, já explicamos o 23, pode passar o versículo 24, acho que é o 25 então. Isso, proferirá palavras, versículo 26 agora, que é o que nós estávamos comentando. Isso, mas o juízo estabelecer-se-á, ou seja, que juízo é esse? O juízo das nações, o julgamento das nações será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio. Tirarão o domínio de quem? Do anticristo, que estará reinando na terra, para o destruir e para o desfazer até o fim. Ou seja, o anticristo será destruído. O último dos governos humanos será destruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pode passar o texto, versículo de número 27. Diz assim, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Quem é esse povo do Altíssimo? Com certeza está se referindo aos santos, está se referindo ao povo de Deus. Significa dizer que o povo de Deus, que, traz a tela por favor, que já é perseguido hoje, que será mais perseguido ainda durante os 7 anos de tribulação. Depois daquela, vou chamar de turbulência, depois daquela turbulência, depois daquela aflição, depois daquela grande tribulação, que é que vem? Vem o reinado de Cristo. Agora Cristo reina, Cristo julga as nações, e Jesus vai dizer àquelas pessoas, conforme Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34, as pessoas que escaparam da grande tribulação, os judeus e as nações que apoiaram os judeus, Jesus vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Abre essa imagem aí, belíssima, maravilhosa, embora que seja, claro, uma imagem meramente ilustrativa, mas representa aí o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que será implantada, estabelecida na terra depois do governo do anticristo. Deixa eu ler o texto mais uma vez. E o reino, pode abrir a tela por favor, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos
debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Altíssimo. Abre a tela, por favor, versículo 27. O povo do Altíssimo, os santos do Altíssimo, os servos de Deus, vão desfrutar do milênio. E eu já disse, mas vou repetir, que alguns estarão em corpos físicos e naturais, que são aqueles que escaparam da grande tribulação, e outros estarão em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós que fomos arrebatados, mas iremos desfrutar das benécias, das maravilhas do reino milenial de Cristo. Aí diz, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Traz a tela, por gentileza. Então, pode trazer a tela, por favor. Então, não, isso, traz a tela. Não vou explicar o versículo 28 agora. Então, pode perceber isso. Eu já disse aqui, né, em outros programas, principalmente quando eu comentei sobre o livro do Apocalipse, que quando nós estudamos as profecias, é muito comum nós estudarmos sobre isso, perseguições, aflições, tribulações. Os livros proféticos mostram isso. E assim como está predito, a gente sabe que vai acontecer. Vai surgir aí um governo no futuro, um homem que vai governar o mundo, vai haver uma imposição de um regime ditatorial aqui que será estabelecido na terra. Que as pessoas serão obrigadas a serem marcadas com o 666. Que as pessoas serão obrigadas a participar daquela religião. Que quem não participar será perseguido, muitos serão mortos. Está predito, ninguém pode impedir que isso aconteça. Mas há uma promessa futura. Depois desse período de tribulação, depois desse período de turbulência, o que acontece? Aí Cristo reina. A paz volta à terra. Os homens deixarão de guerrear. Os homens viverão em paz até mesmo com as feras. Viverão em paz com a natureza. E aí, este reino nunca, jamais será destruído e nunca vai passar para outro reino, porque Cristo continuará reinando pelos séculos dos séculos. Finalmente, o versículo de número 28, que é o último versículo do capítulo de número 7 do livro de Daniel, que nós queremos concluir o estudo do capítulo 7 hoje. Versículo de número 8, pode passar. Versículo 28, pode passar a tela, por gentileza. Abre a tela, por favor. Aí diz, aqui findou a visão. É como se Daniel estivesse escrevendo e dissesse assim, olha, findou a visão. Foi até aqui aquela visão que eu tive e as explicações do anjo. Ele diz, quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se em mim o meu semblante, ou seja, ele ficou perplexo, como que abatido, como que perturbado, diante de tantas visões, diante de tantas coisas, tantos reinos, tantos governos e tantos impérios que Deus mostrou. Aí ele diz, mas guardei essas coisas no meu coração. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, nós vamos perceber que as visões, os sonhos que foram dados a Daniel, que estão registrados no capítulo 7, não foi só para Daniel. Sabia disso? Não, não foi. Porque Deus fez com que ele escrevesse, com que ele registrasse, com que isso fizesse parte do cânon, para que nós pudéssemos entender que as profecias bíblicas não falham. É por isso que eu costumo dizer que nós estamos estudando a infalível e inerrante palavra de Deus. O livro de Daniel traz tantas riquezas de detalhes dos grandes impérios que sucederam à Babilônia, que alguns críticos da Bíblia acreditam, chegam a duvidar que foi escrito por Daniel por volta do ano 600 a.C., e chegam a dizer que ele foi escrito por volta do ano 100 a.C., para tentar justificar as minúcias, os detalhes das profecias de Daniel. Mas podemos dizer, sem medo de errar, que o Deus, que conhece todas as coisas, que é onisciente, que sabe exatamente o que vai ocorrer no futuro, deu a Daniel essas visões, essas revelações, através de sonhos, para que ele pudesse registrar, para que nós pudéssemos conhecer, não só o que já ocorreu no passado,
acerca do Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, mas acerca do que está para ocorrer no futuro. O império, o governo do anticristo e depois disso, o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.